Bom dia a todos. Agradecemos a presença com muito carinho que recebemos todos vocês na nossa casa, né, que é o Grupo Espírita Luz e Amor, mas que na realidade esse evento está sendo promovido pela USE Franca. Já estamos aqui com o Luciano, né? Eu prefiro falar assim, viu, Luciano? Desde ontem estamos nos banqueteando com esses conhecimentos que ele tem nos trazido. Pelo que nós temos ouvido, está sendo útil para todos nós. Isso é muita alegria. Mais uma vez, agradecemos a presença do Luciano, da Isabela, que, além de trazer o conhecimento, ainda traz o carinho e o aconchego das Minas Gerais, né? Então, vamos dar início ao encontro de hoje, na viagem espírita de Kardec. Eu peço para o Carlinho fazer a prece inicial, em seguida já passo a palavra para o Luciano. Então é com muita emoção que todos nós aqui estamos para ouvir, nesta manhã radiosa deste domingo maravilhoso de outubro, em que nós comemoramos o mês de Kardec. Convidamos a todos, então, para que possamos nos sintonizar com o ambiente, com o nosso palestrante da manhã, para que ele possa ser inspirado mais uma vez para trazer essa mensagem para nós desta manhã, elevando o nosso pensamento à espiritualidade amiga, aos dirigentes espirituais desta casa, a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, para que possa, mais uma vez em agradecimento, a esses momentos em que nós estamos passando aqui de aprendizado. Vamos fazer a oração dominical que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação. E livra-nos do mal, agora e sempre. Assim seja. Assim damos por aberto mais este seminário desta manhã. Assim seja. Bom dia a vocês. É com muita alegria que a gente então retoma o trabalho de ontem para refletirmos juntos hoje a respeito de um texto deixado pelo nosso professor Allan Kardec e escrito por ele no ano de 1862, que é, na verdade, o planejamento, a constatação e as conclusões tiradas por Allan Kardec a respeito, então, do novo movimento espírita, que acabava de nascer na França e que contava com 5 anos de idade. Então, era um movimento muito recente, né? 5 anos de doutrina espírita. E para comemorar esses 5 anos, ele, então, viaja pela França, viaja e visita 21 cidades, e depois traz constatações excelentes e que continuam atualíssimas, principalmente do ponto de vista do movimento espírita, do movimento de unificação, e traz para nós lições muito profundas, que nós vamos então investigar aqui no encontro dessa manhã. E aí eu começo fazendo uma enquete com vocês, uma pequena pesquisa. Quem que conhece essa obra? Viagem Espírita de 1862 e outras viagens de Allan Kardec, publicado pela Federação Espírita Brasileira, uma tradução do Evandro Noleto Bezerra. Olha só, é pouco conhecido, né? Nem todos nós tivemos a oportunidade de estudar essa obra. É o que nós vamos fazer aqui hoje. Então, não, obviamente que não há grandes novidades, porque é um livro que está fazendo
esse ano 150 anos, né? Então, quem não estudou nessa encarnação já pode ter estudado na encarnação anterior, né? Então, à medida que vocês forem lembrando, vocês, por favor, me ajudem aqui na condução da reflexão desses trabalhos. Bom, primeira coisa que nós vamos precisar é fazer um contexto, uma contextualização da viagem do professor Allan Kardec. E eu vou, então, convidar vocês para viajarmos juntos. Então, vamos voltar lá no século XIX, vamos voltar no ano de 1862 e vamos ver o que acontecia nessa viagem. É a Maria Fumaça. Olha que interessante. Muitas pessoas podem pensar assim, será que Kardec viajou de charrete, de carruagem, a pé, igual faziam, né, os antigos pregadores, ensinadores do Evangelho? A resposta é negativa. Como o Tonho ali está lembrando, naquela época, na França, já existia uma malha ferroviária que cortava a França em diversos sentidos, norte, sul, leste, oeste. A malha ferroviária francesa, nessa época, já era importante. Eles sempre investiram muito, né, em ferrovia. Tanto é que Paris, por exemplo, hoje tem um dos maiores metrôs do mundo, uma das maiores malhas de metrô do mundo. E isso não é da noite para o dia, né? Em 1862 já viajavam de trem. Está certo que eram movidos ainda a vapor, né? As famosas Maria Fumaça. Alguém já andou de Maria Fumaça aqui? Né? A Maria Fumaça, ela foi importantíssima. Por quê? A possibilidade de velocidade incrível. Eu até trouxe isso no slide ali, vai aparecer logo logo. Sabe a quantos quilômetros que anda uma Maria Fumaça? 30 quilômetros. As francesas já conseguiam andar a 50 quilômetros por hora. Olha só. Se você fosse de cavalo, de charrete, iam dar uns 10 quilômetros por hora, mais ou menos, né? O trem viajava 5 vezes mais. Então, era uma coisa, assim, excelente, né? Era uma coisa excelente mesmo. E o professor Allan Kardec, então, se dispôs a fazer essa viagem, e nós vamos ver o porquê, né? Então, 5 anos apenas do Espiritismo, e ele fez isso durante as férias de verão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Olha que interessante, como ele era ocupadíssimo, não tinha um momento sequer para se desviar dos seus objetivos doutrinários, ele só viajava no momento de férias. Os biógrafos dele dizem que Kardec tirou férias da sociedade para viajar em nome do Espiritismo. E apenas uma vez ele viajou com a sua esposa em férias de lazer. E nas férias de lazer dele, ele aproveitou para observar um fenômeno mediúnico que acontecia numa das cidades em que ele visitou. Então, olha só, isso mostra que era um homem trabalhador, que sabia utilizar o seu tempo. E até nas férias, ele então aproveitava para ensinar o Espiritismo, aprofundar a sua análise e a construção doutrinária. Fazendo um paralelo, olha nós aqui no feriadão, né? O feriado é da sexta-feira, que vai emendar com a segunda-feira para os estudantes, né? Para os professores e para diversas classes. Então, um feriado emendado. E aí o que nós estamos fazendo? Aproveitando o feriado emendado para juntos estudarmos Kardec e homenageá-lo nesse 38º mês de Kardec de Franca. Né? Sinal que nós estamos seguindo juntos os ensinamentos de Kardec. Aproveitar o tempo útil, né? Ao invés de ir lá para um rancho, eu fiquei sabendo que a turma aqui gosta muito de ir para o rancho, né? Ao invés de ir lá para o rancho, pescar e ficar com o papo para o ar, nós estamos estudando juntos, olha só. Já é uma forma de nós seguirmos os exemplos do codificador. E outro aspecto também é que a viagem gastou 7 semanas e percorreu 693 léguas. É uma distância grande, né?
São muitas léguas. Naquela época não contavam em quilômetros, né? Contavam em léguas. O pessoal do campo ainda tem esse hábito, né? De contar a distância em légua. Ah, eu moro a tantas léguas da casa do fulano, né? Ainda é comum. E naquela época, inclusive, a ferrovia também contava a distância em léguas. Hoje em dia, contamos só em quilômetros. E aí, ele participou durante 7 semanas de mais de 50 reuniões espíritas. Então, façam a conta aí, né? 7 vezes 7, 49, mais de 50 reuniões espíritas. Ou seja, pelo menos uma reunião por dia e, dependendo do lugar, mais de uma reunião por dia. Então, ele viajava, gastava o tempo viajando e fazendo reunião. Então, é um trabalho incessante que Kardec nos lega. E ainda, nós vamos ver o roteiro, as cidades que Kardec passou. Ele fez um giro na França. Eu não me recordei de trazer o mapa da França, né, para a gente aqui visualizar, mas Paris fica mais ao norte da França. Então vamos imaginar, por exemplo, que Paris está aqui mais ao norte da França. Quando ele faz o roteiro dele de viagem, ele faz como assim um círculo. Ele desce até o sul da França, depois vai caminhando para o oeste, até voltar novamente em Paris. Então ele dá um giro na França. Às vezes a gente usa essa expressão, né? Eu vou dar um giro por aí. E é mais ou menos essa ideia mesmo, né? De girar no sentido de percorrer, de viajar em circunferência. Né? Muitos homens já fizeram um giro pelo mundo, né? E constataram que o nosso planeta é redondo, né? Dando um giro pelo mundo. E Kardec então fez isso e visitou essas cidades aí, ó. Provence, Troyes, Sens, Lyon, Avignon, Montpellier, Serres, Albi, Toulouse, Marmande, Bordeaux, Angoulême, Mestre, Sur-Garonne, Royan, Roquefort, Saint-Pierre de Oléron, Marennes, Saint-Jean de Angeli, Saint-James, Tours e Orleans. Essas são as cidades principais que ele parou e fez as reuniões. Me perdoem aí se alguma das pronúncias estiverem erradas, porque o meu francês é pífio, eu já esqueci tudo. Reencarnei aqui, né? Se eu fosse de Franca, não teria esquecido, né? Porque, como disse ontem, é só tirar o cedilha, né? E a França fica franca. Então, vocês, por favor, corrijam a pronúncia do meu francês, que é nula, né? Mas o fato é que são muitas cidades. E nós vamos verificar que até hoje, muitas pessoas que se dedicam ao ensinamento do Espiritismo, ao ensinamento do cristianismo, continuam colocando o pé na estrada. E aí eu queria relembrar aqui, fazer um parênteses para relembrar a história daquele homem do cristianismo que inspirou as grandes viagens de evangelização da humanidade. Quem foi ele mesmo? Paulo de Tarso. E o parênteses para Paulo vai nesse ano em que nós comemoramos os 70 anos da publicação de uma obra-prima de Emmanuel, intitulada Paulo e Estevão. Podemos lembrar um pouquinho da história dele? Só um pouquinho assim, né? Olha só, Paulo era um doutor da lei, membro do Sinédrio, era um homem que tinha dupla cidadania. Ele era também romano. Além de ser de Tarso, ele era também cidadão romano. E ele era um ardoroso defensor da Torá, da lei ensinada por Moisés. E ele verificava, naqueles tempos em que Jesus estava entre nós, que havia uma doutrina que vinha causar comoção
dentro dos arraiais, dentro das fronteiras da Judéia. Essa doutrina era liderada por um jovem carpinteiro vindo de Nazaré e que começava a dar sinais de que poderia ser ele o Messias prometido ao povo de Israel através das profecias de Isaías, de Jeremias e de outros profetas. E ele verificava que os ensinamentos dados por aqueles homens que eram chamados de os homens do caminho, seguidores do carpinteiro, eram ensinamentos que pareciam ferir a lei mosaica, a lei ensinada por Moisés. Porque a compreensão de Deus ensinada por esse carpinteiro era diferente. Aqueles homens do caminho pareciam revolucionários. E ele ficara sabendo até que no templo esse carpinteiro chegou a expulsar os homens que faziam a mercancia no entorno do templo. E ia para as sinagogas e ensinava como quem tinha autoridade. E como uma verdadeira heresia, era considerado pelo povo simples, como um rei dos judeus. Ele ficara preocupadíssimo com isso. E querendo defender aquela lei que ele aprendera com tanto denodo, com tanta dedicação, Paulo então procura os seus pares no Sinédrio e pede autorização para que ele então saneasse Jerusalém da influência dos homens do caminho. E o Sinédrio então permite que ele então empreenda uma marcha para identificar e punir os ameaçadores revolucionários. E ele verificava também que, para além de Jerusalém, esses homens ensinavam essa mesma doutrina que chamavam de boas notícias, de boa nova. E isso chegou a Corinto. E aí Paulo ficou mais preocupado ainda, porque em Corinto morava aquela criatura que era detentora da sua mais alta estima, Abigail. Abigail, a noiva de Saulo de Tarso, morava em Corinto, juntamente com a sua família e com seu irmão muito estimado, Gesiel. E ele ficara sabendo que lá naquelas paragens de Corinto, aparecera um desses homens do caminho, um ancião muito pobre, que ia de aldeia em aldeia, de periferia em periferia, de cidade em cidade, ensinar essa tal da Boa Nova. E ficara sabendo mais, que esse homem, esse senhor, muito pobre, ele havia visitado Abigail. E Abigail se interessara pelos ensinamentos do carpinteiro. Saulo então ficou irado. Irado, ele então pede permissão para perseguir os homens do caminho para além de Jerusalém. E ele descobre que lá em Corinto existia um jovem que pregava os ensinamentos da Boa Nova com muita eloquência, com muito amor, e que começava a operar as mesmas ações, à época consideradas milagres, que eram ensinadas pelo tal do carpinteiro, e que esse jovem se chamava Estevão. Ele então providencia um processa Estevão, e Estevão, resumindo a história, ele é condenado à morte. E naquela época, a pena de morte ela era executada através de apedrejamento. O réu era conduzido à praça pública, e lá no local dos sacrifícios, o povo apedrejava a criatura até ela morrer com traumatismo craniano, com hemorragia e etc. E assim foi.
Processado, julgado e condenado, Estevão então vai para o suplício. E o Saulo de Tarso resolve ir a Corinto visitar a sua noiva Abigail e acompanhar de perto a execução da pena. O que ele não esperava é que quando chega com Abigail na praça e vê o martírio de Estevão, ele observa que aquele homem ali, que já se esvaía em sangue e que já perdia a vitalidade, já caminhava para a morte do corpo, aquele homem, aquele Estevão, na verdade, era Gesiel, seu cunhado, irmão de Abigail. Saulo então fica desesperado, atordoado. Ele mandara matar o seu próprio cunhado, que Abigail amava tanto. E aí, quando ele chega perto de Estevão, que na verdade é o nome do convertido Gesiel, Estevão vira-se para Saulo e diz que o perdoava e que continuaria com ele pelo caminho, acompanhando-o, e que ainda juntos eles fariam a propagação dos ensinamentos do Cordeiro de Deus. Então, mesmo naquele momento da morte, Estevão tem condição de compreender Paulo e dizer que estaria com Paulo dali para frente. Bom, Saulo ficou muito atordoado, né, o Saulo de Tarso, porque matou o cunhado, e o cunhado, naquele momento derradeiro, ainda o absolve, o compreende, o perdoa, ainda promete estar com ele na dimensão espiritual. Bom, a gente nem precisa de dizer que Abigail ficou profundamente triste e contraiu uma doença de pulmões. Provavelmente ela contraiu algo semelhante à tuberculose, alguma coisa semelhante a isso. E ela foi adoecendo, até desencarnar. Saulo fica atordoado. Como que pode isso acontecer? Ele descobre que aqueles homens do caminho, quando eles se convertiam para os ensinamentos do Cordeiro de Deus, do Cristo de Deus, eles faziam uma mudança tão grande nas suas vidas que mudavam até de nome. E por conta disso, Gesiel, no primeiro momento judeu, convertido aos ensinamentos de Jesus, adota um nome novo de Estevão. E aí estava o motivo da confusão. Ele condenou Estevão, que era a mesma personalidade de Gesiel. E aquilo na cabeça dele faz com que o ódio dele pelo Cristo, pelo carpinteiro, passe a ser redobrado. E aí ele volta ao Sinédrio e pede ao sumo sacerdote e aos seus pares que lhe dessem uma autorização, que lhe dessem poderes para perseguir aqueles homens do caminho em toda Judeia. E aí os seus pares louvam a iniciativa dele, né? Saulo é exaltado pelos seus pares, é o defensor da lei mosaica, é o defensor dos valores ensinados pelo Sinédrio, é o representante legítimo das autoridades de Israel e agora então está empoderado. Recebe a carta, recebe a autorização e vai, com fúria, perseguir os homens do caminho. E aí ele pensa, quem é o primeiro a ser perseguido, processado, condenado e morto? Ananias. Não for Ananias que converter Abigail e Gesiel? Então esse Ananias deveria responder por esse crime odioso que cometeram. E aí, Saulo chama alguns homens da sua confiança. Jacó, Demétrio e Jonas. Pegam as suas montarias e com o poder dado pelo sumo sacerdote, vão em direção a Damasco
pegam a estrada para Damasco e vão numa caravana. O ódio de Saulo era tão grande que os seus companheiros paravam para alimentar, para beber água, e ele se recusava a descer da montaria, porque a gana dele de chegar em Damasco era muito grande. Mas quando os caravaneiros, ao largo, observam já a cidade de Damasco com as suas muralhas, algo aconteceria naquele momento que mudaria para sempre a vida de Saulo. Porque os homens começam a ver, vindo assim em sua direção, uma luz muito forte. Uma luz capaz de cegar os homens. E dessa forma, Paulo fica atordoado, cai da montaria e fica cego. Como se escamas lhe caíssem sobre os olhos. Os outros caravaneiros, Jacó, Demétrio e Jonas, ficam atordoados porque o doutor da lei acabava de cair da montaria. E eles então param, vão socorrê-lo e constatam que ele deveria estar numa crise de loucura. Porque ele começava a conversar com alguém que ninguém via. Ele começava a dar sinais daquelas doenças, daqueles ataques que eram causados por jornadas muito longas nas regiões desérticas. Então eles imaginavam que Saulo ficara louco. E o que ele conversava, o diálogo dele era mais ou menos assim. Relata Emmanuel que daquela luz abriu-se como se fosse uma cortina e formou-se a imagem de um homem de rara beleza e esplendor. E dessa imagem vem então uma voz que só Saulo ouve. E a voz diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, atordoado, pergunta: mas quem és? Quem és tu? Saulo: eu sou Jesus, aquele que persegues. Saulo, então, atordoado, ele, quando observa, está genuflexo, de joelhos diante daquela visão, que conversa com ele. Nunca tinha acontecido isso na vida dele. Cego, de joelhos, na frente daquele que ele perseguia. Mas Saulo sente que naquele momento a sua vida estava se transformando. Todo aquele ódio contra Jesus estava se transformando agora num amor imensurável. E ele então se submete a Jesus. E Jesus diz para ele assim: Saulo, não recalcitreis aos aguilhões. Não recalcitreis aos aguilhões. Quais eram os aguilhões que naquele momento Saulo sofria? A exaustão da viagem pela região desértica. Certamente uma desidratação. Sol causticante. Segundo, ele tinha ficado tonto, ele tinha ficado perdido o equilíbrio e tinha caído ao chão, ele estava prostrado no chão. Qual era o outro aguilhão? Ele estava cego. Uma camada de escamas cobrira os seus olhos. Qual que era o outro aguilhão? A visão que ele estava tendo. Ele estava cego, mas ele conseguia ver, sair da cortina da luz, aquele homem que só ele via, e que conversava com ele, que dizia que era Jesus. E ninguém mais via e achava que ele estava louco. Ora, ele não estava vendo com os olhos físicos, ele estava vendo com os olhos espirituais. E aí ele resolveu não recalcitrar aos aguilhões, ou seja, ele cedeu. Embora fosse aquele sujeito firme, forte, empedernido, cedeu ao amor de Jesus, que contaminava, que envolvia todas as pessoas que chegavam na sua presença. Com Saulo não foi diferente. Aquele momento era a marca da conversão de Saulo,
às ideias da Boa Nova e ao amor de Jesus. E ele então diz ao mestre uma palavra que ficou marcada na história do cristianismo. Ele diz assim: Senhor, já chamou Jesus de Senhor. Olha a obediência e a submissão. Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta a gente continua fazendo até hoje, né? Jesus continua aparecendo nas nossas vidas? Ele aparece, a gente quase não vê, mas ele aparece. Ele aparece na pessoa do irmão, daquele que está do nosso lado, aquele que está necessitado da nossa ajuda. Aquele ali é a visão do Cristo, nosso irmão, diante de nós, né? E aí, a pergunta de Saulo serve para nós: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus então disse para ele que entrasse em Damasco e que lá aguardasse, que no momento oportuno chegaria até ele a sua tarefa, chegaria até ele aquilo que era necessário que ele fizesse. E então Jesus deixa Saulo no deserto com a orientação de que ele entrasse em Damasco. Os caravaneiros que estavam junto de Jesus, que estavam junto de Saulo, temeram, né? Por quê? Porque o doutor da lei acabava de ficar louco. E o que aconteceria com eles? A missão deles estava abortada. O Saulo não falava mais coisa com coisa. E eles então resolvem voltar para Jerusalém. Demétrio e Jonas, com medo do que haveria de acontecer com eles, por terem fracassado na sua saga de perseguição, retornam a Jerusalém. E apenas um homem permanece na companhia de Saulo, que é Jacó. Eles então entram na cidade de Damasco, desapercebidos, e Paulo se recorda de que ele tinha um grande amigo lá dentro da cidade de Damasco, que tinha estudado com ele, que era Sadoc. Sadoc também é um doutor da lei, um homem muito forte, muito importante, lá na cidade de Damasco. E ele então vai até lá e pede ao seu companheiro que fosse ao encontro de Sadoc. E ele vai. Quando Jacó chega na presença de Sadoc, diz para ele o que tinha acontecido no deserto. E Sadoc fica muito preocupado, porque ele estava recebendo autoridades muito importantes, comerciantes. E diz que ele não poderia, naquele momento, receber Saulo enlouquecido na sua residência. E então ele disse: olha, vai lá, Jacó, e conta para o Saulo que eu não estou em casa. Vá até uma hospedaria, a hospedaria de Judas, e hospede o Saulo lá, que quando eu puder, quando os doutores da lei não estiverem mais na minha casa, não tiver mais hóspedes, eu vou ao encontro dele. E aí Saulo achou aquilo estranho, porque quando recebeu o recado, ele disse assim: olha, mas eu ouvi a voz de Sadoc, como que ele não está em casa? Sadoc não quer me receber. E aí vai para a hospedaria e fica lá 3 dias na hospedaria de Judas. Enquanto isso, o nosso personagem Ananias recebe a visita de Jesus, que aparece para ele em visão. E Ananias vê Jesus chegando, e Jesus dizendo a ele o que tinha acontecido na estrada de Damasco. Ele fazendo um pedido: Ananias, vá até Saulo, que está hospedado na hospedaria de Judas. Coloque as suas mãos sobre ele, e cure, e oriente, e ensine para Saulo a boa nova do reino. Ananias, num primeiro momento, titubeou. Jesus, mas não é esse Saulo aquele que vinha de Jerusalém com uma ordem do sumo sacerdote, com poderes dados pelo sumo sacerdote, para me perseguir, me levar preso, me processar, me condenar e matar, como fizeram a ti, Senhor?
Ananias, é sim, Ananias. É esse Saulo mesmo que você vai encontrar. Aí eu fico pensando aqui, se fôssemos nós, hein? Quem queria lá levar a jugular, né? O pescoço para aquele que seria o seu algoz? Será que nós iríamos? Cá para nós. Sinceramente. Pois é, aí Ananias vira-se para Jesus e diz assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Coragem, confiança, determinação, devotamento. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou até Saulo de Tarso. E assim o fez. Era o terceiro dia que Saulo estava lá em Damasco. Ele comparece na hospedaria e Saulo imagina que era o seu amigo Sadoc. Alguém lhe chama Saulo. Ah, deve ser Sadoc, diz que iria me ver. E quando ele então recebe aquele visitante, não reconhece Sadoc. E não sabe que aquele homem é Ananias. E eles começam a conversar. E Ananias então impõe as suas mãos sobre Saulo. E aquela escama que cobriu seus olhos, aquela cortina que cegava Saulo, desaparece. E aí ele consegue enxergar com os olhos físicos aquele mesmo homem, aquele senhor velhinho, pobre, que ficava de del em del, de cidade em cidade, ensinando a boa nova. Era o homem que Jesus tinha enviado para curá-lo e para iniciá-lo nos ensinamentos da boa nova. E aí Saulo começa a aprender com Ananias, procura em Jerusalém os homens do caminho, é repudiado por eles, vai para o deserto, fica 3 anos no deserto, tecendo tendas, fazendo artesanato em couro, estudando e refletindo sobre os ensinamentos da Boa Nova, até que, depois desse tempo no deserto, se sentindo pronto, preparado para a tarefa, ele então começa a ensinar em Jerusalém, e sendo rechaçado em Jerusalém pelos seus pares do Sinédrio, e recebido com muita desconfiança pelos homens do caminho, porque ele até pouco tempo atrás era o grande perseguidor, ele resolve levar os ensinamentos de Jesus para fora dos arraiais de Jerusalém, para fora dos arraiais judaicos, e começa então a sua peregrinação, levando os ensinamentos para aqueles que eram chamados de gentios, não judeus, para os gregos, para os povos de toda aquela região do Oriente Médio, andando a pé, e fazendo assim as primeiras viagens de divulgação do cristianismo, nas quais, acredito eu, Kardec se fundamentou para fazer as viagens espíritas, como por exemplo essa que nós comentamos hoje, a viagem de 1862. Tudo bem até aí? Será que tem link a viagem de Kardec com a viagem de Saulo de Tarso, convertido em Paulo? Porque também ele, assim como Gesiel virou Estevão, o Saulo virou Paulo, né? E continua a sua epopeia de ensinamento. Então, está aí uma comparação de metodologia entre Paulo de Tarso e Allan Kardec. Vocês concordam com isso? Tem a ver essa história? Tem? Pois não. Certamente porque Kardec, ele estudou os evangelhos, né? E certamente estudou as cartas. E as cartas de Paulo dão notícia de toda essa metodologia de trabalho, de levar os ensinamentos de Jesus ao outro, de apertar a mão do irmão, de olhar-lhe nos olhos, de compartilhar com ele a intimidade dos lares, de partilhar o pão em conjunto. Olha que interessante. Era a metodologia de entrar em contato com as pessoas. Porque uma coisa é você mandar uma carta de papel, hoje um e-mail, né? E outra coisa é você ir ao encontro do irmão e estar convivendo na companhia dele. Dá uma diferença muito grande. Porque Kardec, assim como Paulo,
ele recebia muitas correspondências. Kardec recebeu milhares de correspondências. E assim, sempre que possível ele respondia as correspondências ou escrevia opúsculos de esclarecimento geral. Porque como ele também não era capaz de responder uma a uma, ele costumava escrever um opúsculo sobre o assunto e publicar aquilo e enviar para as pessoas. Mas eles usavam mecanismos semelhantes, os textos. Paulo escrevia as cartas, as epístolas. Kardec escrevia os textos, os opúsculos, e respondia aos seus interlocutores, às pessoas interessadas. Paulo em relação ao cristianismo, Kardec em relação ao espiritismo, que é o mesmo cristianismo de novo, redivivo. Então eu não consigo fazer assim uma distinção entre o método de Kardec e o método de Paulo quanto à divulgação dos ensinamentos que eles foram portadores. Porque é muito semelhante, me parece, embora distantes no tempo, 1860 anos, nós vamos verificar que eles utilizaram métodos muito semelhantes. E, como eu dizia para vocês, olha só, a viagem era feita nessa velocidade incrível, né? De 50 km por hora, através do trenzinho lá da Maria Fumaça. E Kardec, como todo pesquisador, como todo cientista, ele era muito refinado no planejamento, na metodologia. Então ele estabeleceu objetivos gerais. E aí ele tem os objetivos gerais e os objetivos específicos. Quem já escreveu aqui um texto de conteúdo acadêmico, por exemplo, vai identificar nisso aí, né? Os conteúdos, os objetivos gerais, a finalidade geral, e depois, dentro da finalidade geral, as finalidades específicas, os objetivos específicos do trabalho. E ele então disse que o objetivo geral era dar instruções, onde elas fossem necessárias. Porque como o espiritismo estava nascendo, era necessário ainda dar instruções. As pessoas queriam saber detalhes, aprofundar conhecimentos. Então ele compartilhava isso com os irmãos da viagem. Mas ainda, olha só a sensibilidade de Kardec. Ele não só daria instruções, mas ele também seria instruído nas viagens. Ao mesmo tempo, nos instruirmos. O processo é de troca. Kardec levava instruções, mas também buscava instruções. Ele ia e ensinava alguma coisa, mas também aprendia muito no contato com os irmãos, no contato com as diferenças, no contato com as dúvidas dos outros. E isso é muito rico para nós no Espiritismo, gente. Toda vez que nós saímos da nossa casa espírita e visitamos a outra casa espírita, a gente pode fazer como Kardec. Se sabemos alguma coisa, levamos alguma instrução. Mas a grande maioria das vezes, nós é que somos instruídos, nós é que aprendemos em contato com as diferenças, em contato com os outros. Bacana isso, né? É uma troca incessante. Por isso que nós dizíamos aqui ontem, né? O Espiritismo não tem hierarquia, e o único título que nós temos é de irmãos. Somos iguais, somos irmãos. Todos ensinam, todos aprendem. Estamos numa busca conjunta. E aí Kardec continua. Não vou a Lyon a fim de me exibir, nem para receber homenagens, mas para conversar convosco, consolar os aflitos, encorajar os fracos, ajudar-vos com os meus conselhos naquilo que estiver em meu poder fazê-lo. Olha, Kardec afasta o personalismo. Ele não vai lá para aparecer, ele não vai lá para ser reconhecido, ovacionado como codificador do Espiritismo, como o grande mentor intelectual da filosofia que acabava de nascer. Não. Ele estava preocupado com o próximo. Olha lá. Olha só, eu vim conversar convosco. Diálogo. Eu vou lá consolar os aflitos, mostrando-se apóstolo do Cristo, consolando os aflitos, encorajar os fracos,
a missão dele era a missão de um apóstolo. Lembram a missão que Jesus deu para os apóstolos? No sermão chamado Sermão dos Ides. Ele dizia assim, a missão dos apóstolos: ide e ensinai o Evangelho. Ensinai o Evangelho. Ide e curai os doentes. Ide e limpai os leprosos. Ide, expulsai os demônios. E a gente poderia continuar, né? Ide, consolai os aflitos. Ide, né? Amai o seu semelhante. E assim sucessivamente. Kardec fez isso. Era esse o objetivo dele. Ele não queria aparecer. E aí vamos trazer para os nossos tempos, né? Será que na doutrina há pessoas que tiram da doutrina algum proveito dessa natureza? Ou seja, algumas pessoas que, ao contrário de Kardec, utilizam a doutrina e o movimento para aparecer, para ter luzes, holofotes, para ser reconhecido pelos homens, para ser ovacionado na praça pública? Será que ainda existem pessoas assim? O codificador ensina o contrário. Nós aqui somos servidores. Lembrando que o Cristo disse, o maior entre vós é aquele que servir mais. O maior entre vós é o menor. O maior entre vós é o servo. Por isso, Kardec vai como servo, não vai como senhor. Ele vai para servir e não para ser servido. Conhecem pessoas assim? Que querem ser servidas ao invés de servir? Que querem que as suas exigências sejam atendidas ao invés de atender às necessidades dos outros? Pois é, a lição do Cristo e a lição de Kardec. Mas existem também objetivos específicos, que são: queríamos ver as coisas com os nossos próprios olhos, para julgar o estado real da doutrina e da maneira pela qual é compreendido. Sabe aquela história do contato pessoal? De ver com os próprios olhos? Nós só somos capazes de ter um juízo de valor sobre alguma coisa se nós participarmos pessoalmente, vendo com os nossos olhos. Porque se for por ouvir dizer, a nossa constatação vai ser adulterada pelos olhos que nos contaram a notícia. Lembram daquele adágio popular, quem conta um conto, aumenta um ponto? Se eu digo sobre o movimento de Franca, por aquilo que a Marlene me disse, eu vou estar olhando com os olhos da Marlene. Mas os olhos dela, por melhores que sejam, retratam o ponto de vista dela, Marlene. Mas o meu ponto de vista pode ser diferente do dela? Eu posso olhar alguma coisa, enxergar alguma coisa que a Marlene não enxergou e vice-versa? Se eu disser para a Marlene aqui como é o movimento espírita de Minas Gerais, como é o movimento espírita de Barbacena, a visão que ela vai ter é aquela dos meus olhos, ou seja, do meu ponto de vista. Mas se ela chegar lá, ela vai olhar de uma outra forma. Vai perceber coisas que eu, que estou lá dentro, não percebo. E via de regra é assim, né? Quem está de fora, enxerga melhor, porque enxerga com mais isenção, não é assim? Então Kardec queria, com isenção, olhar com os próprios olhos e ver como a doutrina era compreendida. Lembram que ontem nós falamos à noite da fé raciocinada? E que a fé raciocinada é aquela que propicia para o ser a compreensão. Se você compreende, você sabe por que vai confiar. Se você compreende, sabe por que terá fé. Então Kardec diz a mesma coisa. Se ele compreendesse, se ele observasse como é que as pessoas entendiam a doutrina, ele poderia mais facilmente instruir e demonstrar o caminho que a doutrina deveria seguir nas próximas obras que seriam publicadas. Então ele fez isso. Essa era a vontade dele. E ele ainda observava que seria um objetivo específico da sua viagem estudar as causas locais,
favoráveis e desfavoráveis ao progresso da doutrina, sondar opiniões, apreciar efeitos da oposição e da crítica e conhecer o julgamento que se faz das obras então já publicadas. Olha que os objetivos dele então eram muitos, né? Cada lugar tinha causas favoráveis e desfavoráveis ao progresso do Espiritismo. Vamos aplicar nos dias de hoje. Quais são as condições favoráveis e desfavoráveis do Espiritismo em Franca? Eu estou sabendo aí que há um número enorme de casas espíritas, que há um número enorme de trabalhadores espíritas. São condições favoráveis. A terra é fértil, os trabalhadores são muitos. E já fiquei sabendo que até para abrir crediário, aqui um companheiro ontem dizia aqui, que quando alguém vai fazer um crediário e diz que é espírita, isso favorece a aprovação do crediário dele, no sentido de credibilidade. É claro que ele fazia uma observação pontual, né? Mas vamos examinar a observação do companheiro. Se nós, espíritas, aprendemos as leis divinas, principalmente a lei de causalidade, causa e efeito, nós vamos cumprir com as nossas obrigações em relação ao nosso próximo? Vamos, né? Devemos fazer isso. Nós vamos pagar as nossas dívidas? Vamos. Nós vamos cumprir os nossos compromissos? Vamos. Então, se nós somos espíritas verdadeiros, realmente nós vamos ter crédito e credibilidade. Olha, é uma característica pontual que alguém trouxe aqui para o movimento de Franca. Agora, devem ter causas desfavoráveis? Certamente. Deve ter alguma coisa aqui que é pedra de tropeço, que é dificuldade, que é desafio, né? Então Kardec, se viesse hoje em Franca, ia perguntar para vocês e com seus próprios olhos examinar as causas locais, favoráveis ou desfavoráveis ao progresso. Como aqui a doutrina progrediu muito, então as causas favoráveis são muito mais poderosas, muito mais fortes que as desfavoráveis, senão não teríamos tantas casas espíritas e tantas pessoas espíritas em Franca. Atual o pensamento de Kardec? Muito atual, né? Sondar opiniões, conhecer a posição da crítica e saber como as pessoas entendiam as obras por ele publicadas. E ainda mais, estávamos desejosos, sobretudo, de apertar a mão de nossos irmãos espíritas e lhe exprimir pessoalmente a nossa muito sincera e viva simpatia, retribuindo as tocantes provas de amizade que nos dão em suas cartas. Apertar a mão de nossos irmãos espíritas. O que significa apertar a mão? Né? Vocês já pensaram nesse gesto? Quando eu aperto a mão aqui do meu irmão, vocês sabem de onde que veio esse gesto? Ah, então vamos dar um passo, outro parênteses, né? Dar um passo atrás. Quando nós éramos guerreiros, na antiguidade, via de regra nós lutávamos com artefatos de guerra, muito simbolizados pela espada, pela faca, pelos estiletes, e por aí vai, as armas brancas, né? Vamos pegar aqui a espada como símbolo. A maioria das pessoas são destras. E o destro tem força na mão direita. Então, o soldado, o guerreiro, que todos nós já fomos, todos nós já empunhamos as espadas, nós pegávamos a espada com a mão direita para atacar o nosso adversário. Não é assim? É o braço da força, da habilidade, da coordenação. Tanto é que hoje a maioria de nós escreve com a mão direita, que tem mais habilidade. Se você tem que fazer um trabalho mais detalhado, você geralmente faz com a mão direita, né? Claro que tem os canhotos, mas a maioria da população é de destros, né? E aí, olha o sentido do apertar a mão. Quando eu lhe ofereço a minha mão sem uma arma, quando eu lhe estendo a minha mão em sinal de paz e lhe cumprimento, eu estou estreitando os meus laços
de fraternidade, de afetividade contigo. Olha, eu não estou armado, a minha mão aqui, ó, vazia, sem arma. Então, meu irmão, me dá a mão. Eu vim aqui te visitar. Eu vim aqui demonstrar para você a minha fraternidade. Olha que símbolo belo que Kardec usa na viagem de 1862. Ele quer ir pessoalmente apertar a mão, mostrar o seu afeto e a sua gratidão, o seu reconhecimento pelo carinho, pela consideração que as pessoas tinham com ele e que manifestavam sob cartas. A carta é só um papel, mas quando eu chego pessoalmente e convivo com meu irmão, eu vou exprimir pessoalmente a sincera simpatia, a prova de amizade. E é por isso a importância de nós nos visitarmos e estarmos juntos. Dar um testemunho especial de gratidão e admiração a esses pioneiros da obra que, por sua iniciativa, seu zelo desinteressado e seu devotamento constituem os seus primeiros e mais firmes sustentáculos. Ora, Kardec lançou o Espiritismo codificado, lançou as obras, mas quem fez o movimento surgir foram esses companheiros devotados, dedicados, zelosos, que estudaram e compartilharam os ensinamentos nas diversas cidades. Como é que Kardec sozinho ia abrir centro espírita ali em 21 cidades no entorno de Paris, sozinho? Seria possível? Não. A doutrina espírita teria morrido no berço, se dependesse só do esforço dele. Por quê? Por mais que ele quisesse, ele era apenas um homem, né? Então ele se reuniu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e no interior da França, esses homens todos se dedicavam para levar a doutrina adiante. Mas olha o destaque. Esse zelo, essa iniciativa, esse devotamento é desinteressado. E aí, num discurso que Allan Kardec faz em Lyon e depois em Bordeaux, que está publicado inclusive nessa obra que eu referenciei no início, ele diz que constatava que o Espiritismo se afastava completamente de práticas espirituais anteriores, ligadas, por exemplo, à cartomancia, ligadas, por exemplo, aos famosos charlatães, ao charlatanismo, e outras práticas que se envolviam com as inteligências desencarnadas, com os espíritos, mas interessadamente. E aí, nesse discurso, ele separa o interesse material e o interesse, digamos assim, social. Vamos analisar. O interesse material era paga. Os médiuns pagos, que são comuns até hoje em alguns lugares. A pessoa vai, paga o ingresso e assiste o show. Vai, paga o ingresso e obtém a adivinhação, obtém o que ele foi buscar. E aí Kardec diz que já naquela época observava que os homens, as mulheres vinculadas ao espiritismo eram desinteressados, não aceitavam pagamento pelos seus dons. Porque o pagamento atrairia espíritos malfazejos. O pagamento faria com que os espíritos zelosos se afastassem, porque eles não quereriam ser explorados. Ninguém pode explorar o trabalho alheio, muito menos o trabalho dos espíritos desencarnados, que nada mais tem vínculo com a matéria. Então ele falava dos homens desinteressados, que nada cobravam pelo seu trabalho, ao contrário, que ajudavam com recursos próprios a manutenção das instituições a que estavam vinculados, as instituições que eles acabavam de criar. Então, não haveria e não havia interesse material. E também nenhum interesse de projeção social. Não haveria também a necessidade do reconhecimento. Aqueles homens não queriam ser reconhecidos, apontados na rua, porque se assim fosse, já teriam eles as suas recompensas. O reconhecimento pelo bem que a gente faz é uma forma de pagamento. Exigir do outro gratidão é querer uma forma de compensação por aquilo que nós fizemos. E Kardec, então, já dizia que, a essa época, via nesses homens o completo
desinteresse. Se dedicavam sem querer nada em troca, nem dinheiro, nem benesses, nem reconhecimentos. E isso é muito interessante, inclusive para os nossos dias. Eu quero fazer uma observação. Nos nossos dias nós vivemos o boom do mercado editorial. E muitas pessoas que se dizem médiuns criam suas próprias editoras e publicam os seus próprios livros e carregam os recursos da venda dos livros de acordo com a vontade dessa mesma pessoa ou do grupo dominado por essa pessoa. Será que essas criaturas estão seguindo o ensinamento de Kardec quando ele fala em zelo desinteressado? Será que tem alguém levando alguma vantagem na comercialização de tantas obras novas, que vem muitas vezes até violentar os ensinamentos dados pelos espíritos superiores através de Allan Kardec? Então fica aí essa pergunta para a nossa reflexão. Cada um vai ter a sua resposta, né? Mas é uma observação que nós precisamos fazer. O nosso serviço na seara do Espiritismo é sem interesse algum. E aí, ele planeja a viagem, nós já vimos lá por que ele viajou, seus objetivos, o roteiro que ele fez, e aí, depois de tudo isso, ele faz as suas constatações. Depois de viajar essas cidades todas, depois de participar de mais de 50 reuniões, depois de apertar a mão dos irmãos e conviver com eles fraternalmente, o que ele então apurou da viagem? Então, a primeira coisa é que ele dizia da alegria dele em ver a família crescer a olhos vistos, que seria então a mais eloquente resposta aos tolos e ignóbeis ataques contra o Espiritismo. Kardec frisa isso porque ele foi um homem muito atacado, muito perseguido. E foi perseguido dentro do próprio Espiritismo. Porque, olha só, de fora, ele já esperava, obviamente, os ataques. Por quê? Aquelas religiões tradicionais, aquelas pessoas que não compreendiam o Espiritismo, atacavam o Espiritismo. E sabe qual que era a estratégia de Kardec? Quando alguém o atacava? Pessoalmente, ou atacava a doutrina espírita? Qual que era a estratégia dele? Como que ele reagia? Se fosse você, alguém vem e ataca o Espiritismo e ataca a sua pessoa, te ofende, calúnia, injúria, difamação, o que você faria? O que Kardec fez? Ah, exatamente isso. O nosso irmão foi em cima, né? Isso. O tempo se encarrega. É o silêncio. Diante da calúnia, o ouvido com L. O silêncio. Kardec coloca isso muito claramente. Embora atacado de todos os lados, e até de dentro do Espiritismo, ele respondia com silêncio. Entre alguns doutrinadores, alguns tradutores, colocaram desprezo. Mas aí Kardec expressa. Não é desprezo de ser indiferente. É o desprezo no sentido de silenciar. No sentido de não dar energia para aquela calúnia. Para não botar azeite nessa fogueira. E aí, os seus opositores, antagonistas, adversários, eles ficavam ainda mais irados. Porque quanto mais eles atacavam, mais silêncio Kardec fazia. Alguns diziam que ele era covarde, que ele não enfrentava. E ele dizia, não é covardia, é moderação, é prudência. Por quê? Se eu atacar o meu adversário, eu vou usar a mesma arma que ele. E aí nós vamos ficar atacando um ao outro e eu vou deixar de fazer o que eu preciso de fazer, que é a codificação da doutrina espírita. Eu não posso perder tempo atacando o meu inimigo, o meu adversário, e deixando de fazer o meu serviço. Olha que interessante. E por que dentro do movimento? Porque tinha uns que diziam que ele estava indo rápido demais, que ele queria ser o líder de uma nova compreensão filosófica, que ele queria ser o chefe do Espiritismo, que ele estava andando muito depressa. E aí criticavam. Outros diziam que ele estava indo muito devagar, que ele era muito moderado, que o bom senso dele permeava a omissão,
e que ele ia a passos muito lentos e podia acelerar mais o progresso do espiritismo. Olha só. Ele recebia dos próprios espíritas observações completamente antagônicas. Afinal de contas, ele estava indo muito rápido ou ele estava indo muito devagar? E aí ele traz para nós aquela ideia de que ele estava em paz com a sua consciência, que fazia o que podia fazer, o que os espíritos orientavam a ele, e que diante da injúria, do ataque, a melhor estratégia era a estratégia do silêncio, porque a verborreia, o ataque não estimulado, ele passa. A pessoa cansa. Se você vai, bate em alguém, esse alguém não responde, você sente até vergonha de continuar batendo, né? E aí o ataque passava. E Kardec coloca para nós que uma grande alegria dele é ver que a família crescia. E o crescimento da família era a resposta aos ataques. E por que eu destaquei família? É porque Kardec nos ensinava o princípio da lei de fraternidade universal. É uma lei. Todos nós temos que vivenciá-la. É uma lei natural. E se é uma lei natural a fraternidade, nós somos aqui realmente uma grande família. Esse é o destaque importante para a primeira constatação de Kardec. E aí, ele diz também que houve um imenso progresso das crenças espíritas em Lyon. Em 1861, em 1860, eram algumas centenas. Em 61, aproximadamente 6.000. Olha o progresso. De algumas centenas para 6.000 de um ano para o outro. Mas espera aí, a viagem espírita que nós estamos tratando, de que ano que é mesmo? De 62. Quantos espíritas tinham em Lyon em 1862? Kardec começa dizendo que o número era quase incontável, mas logo à frente ele aponta um número. Quantas pessoas espíritas estariam em Lyon 2 anos depois da primeira contagem? Alguém arrisca? Ontem eu dei a dica aqui, na parte da tarde. Até falei que esse pessoal de Lyon está reencarnado em Franca, né? O dobro, 12.000. Tem alguém mais otimista ainda? Porque já 100% já é muito otimismo, né? Alguém multiplicaria esse número por 5? Nós teríamos em torno de 30.000 espíritas em Lyon em 1862. Então, em 2 anos, de 100 e poucos para 6.000. De 6.000 para 30.000, né? De um ano para o outro. Nós fomos tendo um crescimento enorme do espiritismo. E aí Kardec constatou, olha, se o crescimento, o progresso da doutrina é tão grandioso, é porque ela representa a verdade. Porque se ela não representasse a verdade, não tocaria os corações dos homens. Ela não conquistaria gratuitamente um número tão grande de adeptos. Porque não se fazia proselitismo, como não se faz até hoje. A adesão era e continua sendo espontânea. É um número enorme de espíritas em 1862. Ele divulgou, fez conhecida a doutrina, né? E se a gente olhar a expressão patente no sentido de tornar público, de tornar conhecido, nós podemos dizer que sim. Porque a presença dele estimulou ainda um número maior de pessoas a frequentarem os colóquios, as reuniões onde ele estava presente e fazia os discursos. Sim, lá em Lyon, a principal reunião foi em Lyon, que reuniu o maior número de pessoas. Para a época, gente, um número enorme. Eu pergunto a vocês, será que a gente conseguiria, num congresso aqui atualmente, teve um congresso em Franca aqui há poucos dias, né? Quantas pessoas nós tivemos lá no ginásio do Pestalozzi durante o congresso? 1.500. No congresso. Então, olha só.
Kardec conseguiu fazer assembleias naquela época com uma população de mais ou menos 5.000 pessoas. Olha só que a presença do codificador arrastava mesmo um grande número de pessoas. E agora eu observo que está chegando a hora de nós fazermos um pequeno intervalo, né? Para a gente esticar um pouquinho, tomar aí um cafezinho, o melhor café do mundo, que eu fiquei sabendo, que é aqui da região, né? E nós voltaremos aí em 15 minutos.